Vamos para a passagem. Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 34, diz assim: Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas e pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham, nem fazem suas roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e que amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos e de todo mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam os seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas do céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Esse é um assunto polêmico no qual nós vamos entrar aqui. Eu, quando fui convidado pelo pastor Gleison no início do mês, eu estava em dúvida de umas 3 temas de mensagem sobre o que falar. Eu pedi para Deus para que Ele colocasse no coração aquilo que fosse, que Ele quisesse, que fosse a vontade dEle, que mais falasse no coração. E sem dúvidas foi esse tema, foi essa passagem. Hoje nós vamos falar sobre ganância, sobre dinheiro, porque a palavra de Deus fala sobre dinheiro. A gente não pode deixar de falar sobre essas coisas também. É um tema bastante polêmico, controverso, mas que nós vamos entrar agora. J.R.R. Tolkien, muito tempo antes de escrever O Senhor dos Anéis, ele lançou o seu primeiro livro, chamado O Hobbit. E esse livro conta as aventuras de Bilbo Bolseiro, que vive na sua vida pacata, ali no condado, e de uma hora para outra, da noite para o dia, ele se vê numa companhia de anões, numa aventura, prontos para resgatar o castelo e o tesouro dos anões. O grande problema, a grande aventura que tem nisso tudo, é que o castelo e o tesouro dos anões está guardado dentro de uma montanha e está sendo guardado por um dragão feroz, violento, chamado Smaug. E a grande ironia dessa história existe no fato de que a ganância desse dragão levou ele a colocar o coração de dragão nele e um tesouro que ele mesmo não pode desfrutar. Dragões não usam dinheiro
para fazer transações comerciais, para comprar comida, para comprar roupa ou carro, para poder investir na bolsa de valores, fazer investimentos. Não. Portanto, Tolkien diz que todos aqueles que são tomados, que são motivados por ganância, estão infectados pela doença do dragão. Na história, Smaug sofreu as consequências pelos atos dele e morreu por conta da sua ganância. E essa é a maneira de Tolkien falar que nós devemos estar alertas quanto à doença do dragão. Entretanto, nós vemos nos evangelhos que Jesus era uma pessoa extremamente preocupada com a doença do dragão. Ele falava isso o tempo todo: cuidado, fiquem de sobreaviso por causa da ganância. E é esse o caso dessa passagem aqui. Nós vamos ver aqui nessa passagem o silêncio da doença, nós vamos ver o diagnóstico da doença e por fim nós vamos ver a cura da doença. O silêncio da doença do dragão, o diagnóstico da doença do dragão e a cura para a doença do dragão. Primeiro, o silêncio da doença. A doença do dragão, a ganância, é uma doença silenciosa, como o câncer e muitas outras doenças, mas é também fatal. O texto começa com um homem que chega a Jesus e diz: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. É bem certo que esse homem, muito provavelmente, é bem certo que ele seja o irmão mais novo daquela família, ou provavelmente alguns dos mais novos. Por quê? Porque naquela época era muito comum, era de praxe, que os irmãos mais velhos, os filhos mais velhos, ficassem com boa parte da herança, se não com ela toda. Então esse irmão mais novo, ele chega para Jesus e fala: Jesus, por favor, mestre, venha e seja juiz aqui entre nós, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo, com meus outros irmãos talvez. Mas Jesus se nega a ser o juiz da causa deles. Por quê? Porque Jesus está mostrando que esse não é o propósito dele, essa não é a missão dele nos anos que ele tinha aqui na terra. Mas é interessante ver que depois ele diz algo que mostra o que ele realmente veio fazer. Jesus discerne o que está realmente acontecendo dentro daquela família. Ele mostra que aquela família está se dividindo, aquela família está se desfazendo pela ganância, pela doença do dragão. Jesus diz: cuidado, fiquem de sobreaviso, fiquem de alerta, guardem-se para todo tipo de ganância. E nessa exortação de Jesus existe uma premissa. E a premissa, quando ele diz cuidado, fiquem de sobreaviso, é que a ganância é algo que se esconde de você. Você precisa estar ligado, você precisa ser vigilante. Jesus assume que a condição para a doença do dinheiro é a cegueira para a própria doença. Ganância, por natureza, se esconde de você. É por isso que quase ninguém se vê como uma pessoa gananciosa. E é por isso que em outra passagem Jesus diz, como foi lido anteriormente, que um dos sintomas da doença é ter os seus olhos em escuridão, estar no escuro. Muitas pessoas elas se perguntam o que quer dizer. Essa passagem Jesus fala que se os seus olhos estiverem na escuridão, todo o seu corpo será escuro também. Mas se você pegar para ver o contexto, antes de falar sobre isso, Jesus está falando sobre ganância, sobre dinheiro. E logo depois Jesus também está falando sobre ganância, sobre dinheiro. É muito provável que Jesus estivesse falando sobre qualquer outra coisa que não fosse a respeito de ganância e dinheiro. Se os seus olhos estiverem no escuro, todo o seu corpo estará também no escuro. Um dos sintomas da doença é ter os seus olhos em escuridão, é você não ver. A ganância é como um monstro que se esconde de você, que está ali no canto e você não consegue nunca ver. Também não conheço nenhuma passagem onde Jesus diz: cuidado, fiquem de alerta quanto ao adultério. Em nenhum momento Jesus diz isso. Será que por quê? Porque na realidade Jesus nem de longe fala tanto sobre adultério quanto Jesus fala sobre ganância. Jesus fala 10 vezes para a ganância, para cada uma vez que ele fala sobre adultério. Mas por que isso? Porque será que o adultério não é tão destrutivo quanto a ganância? O adultério não é tão corrosivo para a alma quanto a ganância? Não, é porque o adultério não é tão enganoso quanto a ganância. Você sempre sabe quando você está cometendo adultério. Depois do ato, você não vira para a pessoa e fala: peraí, você não é minha esposa.
Isso não acontece. Você sempre sabe quando você está cometendo adultério, mas você nunca sabe quando você está sendo ganancioso. E existem pelo menos 2 bons motivos para nós nunca nos vermos como pessoas gananciosas. O primeiro é porque nós vivemos numa sociedade de consumo, na qual, para todo produto que existe, existem outras 10 outras versões que são melhores, diferentes, mais aprimoradas, que possuem alguma coisa a mais do que a que você tem. E à medida que um pouquinho mais de dinheiro entra na nossa conta, à medida que nós começamos a nos dar um pouquinho melhor na vida, nosso desejo é de trocar aquilo que nós temos por uma versão um pouquinho melhor, uma versão um pouquinho mais luxuosa. A gente faz isso para tudo, desde escova de dente, a pasta de dente, a corte de carne, a eletrodomésticos, a marcas de roupa, de sapatos, a dispositivos eletrônicos, a celulares e até carros, no final das contas. À medida que você vai se dando melhor, seu salário aumenta, você faz pequenos aprimoramentos, e por conta disso, todos nós sempre vivemos quase que no limite da nossa renda, se nós não vivemos um pouquinho mais do que esse limite. É por isso que ninguém nunca acha que ganha bem o suficiente. Você vai ganhando um pouquinho mais, você vai ganhando um pouquinho mais, você vai vivendo um pouquinho melhor e cada vez mais um pouquinho melhor. E você não vê que você está fazendo isso, por quê? Porque você está cego, porque os seus olhos estão em escuridão para aquilo que está fazendo. Existem muitas coisas pela qual você diz que é essencial para você viver, é essencial na sua vida, que você precisa ter para poder viver, mas você não entende que na verdade são luxos da sua vida. Na nossa cultura nós realmente não temos a mínima noção do que realmente significa a palavra essencial. A gente não entende isso. Imagina uma plateia cheia de pessoas pobres que vivem na África, na Ásia, na América Latina, ouvindo você falar que você não tem tudo que você precisa para poder viver, ou que você não tem o suficiente para poder começar a doar. Eles vão dizer para você: cara, você só pode estar brincando comigo, não é possível. E recentemente eu vi um vídeo de um youtuber de Moçambique, que ele está falando sobre coisas que são de pobre no Brasil e que só pessoas ricas possuem no Moçambique. E dentre elas o menino falou que é muito comum o homem adulto do Moçambique nunca ter bebido água gelada na vida. É muito comum você morrer no Moçambique sem nunca ter provado como que é uma água gelada para matar sua sede, ou nunca ter tomado banho num chuveiro durante a vida toda. A gente não sabe o que é essencial, eles sabem melhor do que a gente. Será que eu já fiz você se sentir culpado o suficiente? Vamos mover, porque tem mais. Segundo, primeiro, porque nós sempre vivemos no limite da nossa renda, nós sempre fazemos pequenos aprimoramentos. Mas segundo, nós também não nos dividimos mais em classes estratificadas na nossa sociedade mais, em que existe senhores e servos muito bem definidos e não existe ascensão social. Nós vivemos numa sociedade de ascensão social. Então não existe mais essa laje de concreto que separa o nosso andar do andar das pessoas que vivem no andar superior, e de maneira que a gente só consegue comunicar com as pessoas que estão no mesmo andar que a gente. Não, nós vivemos numa comunidade completamente diferente. Imagine, por exemplo, que você está no grupo de pessoas que trabalham na área da saúde. Imagine que você é um funcionário terceirizado de uma empresa que presta serviços de limpeza no hospital. A sua vida não é lá muito fácil, você não recebe muito bem, mas você consegue se sustentar, o suficiente para você viver. Em uma das áreas que você faxina, existem técnicos de enfermagem que ganham lá seus R$2.500 por mês. Um pouco acima dessa hierarquia, existem os enfermeiros das alas, que recebem lá seus R$4.500 por mês. Depois do enfermeiro tem um médico clínico geral que trabalha em plantão e recebe 10 mil por mês. Mas nesse mesmo hospital existem médicos cirurgiões especialistas que ganham 30 mil. Eu estou chutando alguns números, eu não sei qual é o salário. Mas depois deles, você tem os sócios proprietários dos hospitais que são lá milionários. O que acontece? O que acontece é que sempre existem grupos exercendo uma pressão sobre o grupo abaixo. E são grupos que possuem certo network.
onde existe uma pressão de um estilo de vida melhor, para você comer nos mesmos restaurantes chiques, dirigir os mesmos carros, morar nos mesmos bairros, tirar as mesmas férias internacionais. Então é por isso que até mesmo aqueles que fazem 50 mil por mês vão se sentir numa posição menos privilegiada. Por quê? Porque nós não estamos mais em classes estratificadas. Todos nós conhecemos, interagimos com pessoas no nosso ambiente de trabalho que fazem parte do nosso cotidiano, que recebem mais do que nós. Nós somos amigos dessas pessoas, nós conhecemos elas bem. Elas ganham muito melhor do que nós e vivem melhor do que nós. Sempre existe alguém em qualquer um desses grupos que olha para o grupo que está logo acima e diz: eu não sou ganancioso, porque eu não vivo como aquela pessoa. Ou, se eu vivesse como aquela pessoa, eu finalmente estaria feliz, satisfeito, não ia querer mais. Eu não sou rico, aquela pessoa lá de cima é que é rica de verdade. Nós, independente da classe, do grupo que você esteja, você nunca acha que você tem o suficiente. Por quê? Porque você convive com outras pessoas que ganham mais do que você, que vivem melhor que você, e você acha que elas sim são ricas e você não. Você não tem o suficiente. Você precisa ter as mesmas coisas que ela, dirigir os mesmos carros, morar nos mesmos bairros. É por isso que ninguém nunca acha que é rico. Ninguém de nós acha que nós somos ricos, quando na realidade para outras pessoas nós somos sim ricos, a não ser os sócios proprietários dos hospitais que são milionários. Acho que eles falam, né? Eu sou rico. Jesus, o resultado é que você sempre acha que você não tem o suficiente, que você sempre se compara. Jesus já dizia isso 2000 anos atrás, que cegueira para a doença é parte da doença. Então por isso que você deve vigiar, que é a ganância como um monstro que sempre se esconde, e sejam sempre vigilantes. Você precisa se perguntar regularmente para você mesmo: será que eu estou gastando muito com roupas, com entretenimento, com restaurantes? Será que eu não posso viver, mudar alguma coisa na minha vida para viver diferente, começar a doar mais? Mas o dinheiro também pode te cegar em outras maneiras também. Ele pode te cegar no seu trabalho. O dinheiro pode fazer você trabalhar em áreas que você prefere não fazer muitas perguntas sobre o que você está realmente produzindo, sobre a natureza ética do seu trabalho. O que o seu trabalho está ajudando nas pessoas? Será que o seu trabalho ajuda pessoas ou está na realidade prejudicando pessoas? Será que você realmente tem algo para oferecer, ou você está apelando para conseguir tirar o máximo de lucro delas? O seu trabalho, ele é bom para a comunidade, ele é bom para o meio ambiente, ele está dentro da legalidade? O dinheiro faz você não querer fazer esse tipo de pergunta. Ah, Mateus, eu estou recebendo lá o meu dinheiro, meu salário, eu estou dentro da legalidade, eu não preciso saber mais nada. Mas você precisa se fazer essas perguntas. Por quê? Porque você sempre está no escuro, sempre não consegue ver, porque a ganância é uma doença silenciosa que se esconde. Mas pode ser que você também queira ficar no escuro, você prefere ficar cego. O dinheiro faz a gente não querer fazer perguntas, faz a gente não querer ver essas coisas. Esse é o silêncio da doença do dragão. Mas agora, Mateus, como que eu posso saber qual que é a linha que traça o lugar onde eu estou da ganância? Como que eu posso saber? Qual que é o diagnóstico? É isso que Jesus nos traz aqui. De maneira geral, nós entendemos o que é ganância. É quando o dinheiro se torna muito importante para alguém. Mas o que é realmente difícil de entender é onde estão os limites. Onde está a linha que separa onde eu estou da ganância? E Jesus disse que nós sempre temos a tendência de desenhar essa linha muito longe de onde a gente está. Mas Jesus desenha a linha aqui nessa passagem. Perceba que na passagem Jesus disse que nós precisamos tomar cuidado com todos os tipos de ganância. Jesus parece mostrar que existem pelo menos mais de um tipo. Existem alguns tipos de ganância. E Jesus me parece descrever pelo menos 2 tipos aqui. Não tem nomes muito legais, mas eu chamo o primeiro de a ganância do controle ou da segurança. É a ganância que se esconde como controle e segurança. E depois a ganância da beleza. A ganância do controle e a ganância da beleza. Primeiro nós vemos aqui no versículo 19. Jesus está descrevendo o diálogo de um homem rico consigo mesmo. Ele diz: amigo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Como eu disse, a ganância é algo que se esconde de você. Ele pode se esconder com o rótulo, com o título de segurança.
É quando você se alegra e descansa nas suas posses. A sua felicidade, a sua segurança estão atrelados às suas posses. Você olha para os seus bens, você olha para os seus imóveis, você olha para os seus investimentos e você diz: nada pode me abalar agora. Agora sim eu estou seguro na vida. Veja que é um diálogo que este homem faz consigo mesmo. É algo que acontece dentro da psique dele. Ele diz: você tem grande quantidade de bens, descansa, come, beba, alegre-se. Ele está dizendo basicamente o seguinte no coração dele. Ele diz: é assim que se consegue segurança e controle no mundo. Tenha dinheiro, tenha investimentos, tenha poupança, tenha imóveis. É assim que você pode se guardar das coisas ruins que acontecem no mundo. É assim que você pode se proteger. É assim que você pode construir uma muralha, um castelo ao seu redor. Tenha dinheiro. Mas não somente essa sensação de controle de pessoas que têm dinheiro é uma marca dessa ganância, mas o contrário também é ganancioso. É quando você não tem dinheiro, mas você se preocupa, é a preocupação. É por isso que Jesus dá toda essa parábola sobre a preocupação logo após ele falar sobre ganância, quando ele fala a respeito dos corvos, dos pássaros. Jesus está dizendo que se você se preocupa em relação ao dinheiro, em relação às suas roupas, com o seu padrão de vida, isso quer dizer que você colocou o seu coração nas coisas materiais da mesma maneira que a pessoa abastada, que põe a segurança dela nas suas posses. É por isso que é muito possível você ter dinheiro, mas não ter a doença, mas você não ter dinheiro e ter a doença do dragão. Isso é uma coisa interessante de perceber. Jesus fala isso de outra maneira no versículo 21, ele diz: assim acontece com quem guarda para si, mas não é rico para Deus. Jesus está basicamente dizendo o seguinte, que se você guarda dinheiro para si, você acumula bens, é porque você tem em si uma falta dessa riqueza que realmente importa, dessa riqueza interior. Mas o ponto de Jesus é mostrar por essa parábola quão tola é essa ideia de que você pode conseguir controle e segurança no mundo ao adquirir bens, ao ter posses. Você não pode extrair segurança e controle a partir do dinheiro. Somente Deus pode te dar segurança no mundo. Eu fiz uma lista de algumas coisas que o dinheiro não pode te ajudar, mas você pode pensar em outras coisas também. O dinheiro não pode te impedir de vir à falência, por exemplo. O dinheiro não pode te impedir de sofrer acidentes. O dinheiro não pode te impedir de tragédias na vida. O dinheiro não pode te livrar de relacionamentos destruídos. Na realidade, no que diz a respeito a relacionamentos, o dinheiro só pode fazer piorar essas coisas. Vocês sabem bem disso. Como é o caso desse irmão mais novo quando ele chega a Jesus. O dinheiro está destruindo os relacionamentos. E o dinheiro tem a tendência de fazer isso com as pessoas. O dinheiro não pode te impedir de sofrer traições. O dinheiro não pode te impedir de ter doenças genéticas. O dinheiro não pode te impedir de noites mal dormidas, em claro, com preocupação e com medo. E por fim, o dinheiro não pode te impedir da morte. O dinheiro não pode te salvar da morte. Como Jesus diz aqui: louco, essa noite se perderão a sua alma. E todo esse trabalho que você fez durante todos os seus anos, de que vai valer? Vai ficar para quem? Você não pode levar nada para o seu túmulo. Eu lembro bem de uma história que eu ouvi numa pregação uma vez, até apontei no PG nosso dos jogos uma vez, que era o seguinte: haviam duas garotas que, quando estavam na faculdade, elas entregaram as vidas delas a Jesus. Apesar de elas não terminarem o curso, elas tinham um certo treinamento médico, elas faziam medicina, e elas decidiram que elas iam fazer missões na África. Iam trabalhar na área da saúde e assim elas iam compartilhar a fé delas. Então elas contaram aos pais delas que elas queriam ir para a África fazer missões. Os pais delas tentaram convencer elas a não irem, mas elas bateram o pé falando que queriam ir. Então os pais decidiram conversar com o pastor, para ver se o pastor fazia elas mudar de ideia. Eles disseram basicamente o seguinte: olha, é maravilhoso que elas querem ir, fazer missões e tal, mas você não pode aconselhar elas a terminar a faculdade e pegar o diploma para só depois ir, só para elas terem alguma coisa, uma segurança na vida, caso elas decidam voltar atrás, se arrependerem. E o pastor respondeu o seguinte: olha, pensa comigo um segundo. Todos nós estamos vivendo nesse pequeno pedaço de pedra, que a gente chama de terra, que está girando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora.
Se nós tivermos sorte, se não batermos em algum lugar, em alguma coisa nesse trajeto, todos nós vamos ter 80 anos de vida, no máximo, por mais ou menos em média. E eventualmente cada um de nós vai deixar de fazer parte dessa história. A nossa vida vai ser insignificante em relação aos bilhões de anos que a Terra vai ter, e a nossa existência quase que não importa aqui dentro. Então, quando a gente morrer, existe um alçapão, no qual mais cedo ou mais tarde nós vamos cair na vida quando nós morremos. Nós vamos ou cair nos braços de Deus, ou nós vamos ser abandonados no vazio eterno. Mas quer saber? Talvez você tenha razão. Talvez é melhor ter um diploma para ter alguma segurança na vida. Você tem de segurança com dinheiro, segurança com diploma, segurança com investimentos, com posses, não vale de nada, isso não é segurança nenhuma. Elas não podem te impedir das coisas que realmente importam na vida. Vida eterna, relacionamentos, amor. Você não pode comprar nada dessas coisas com dinheiro. Você não pode, como Jesus disse, você não pode nem mesmo aumentar um segundo da sua vida. Então coloca a sua confiança, a sua segurança naquilo que realmente importa. Você quer segurança na vida? Somente Deus pode te dar segurança a respeito de todas essas coisas. E por fim, na morte. Mas existem pessoas que não olham para dinheiro como fonte de segurança, mas sim ela como uma fonte de valor pessoal, como a sua beleza, como quis dizer. Elas não são como os pássaros na parábola, mas são sim como os lírios na parábola. Existem pessoas que elas não ligam para as pessoas gostarem dela, conquanto que elas estejam no controle das coisas. Eu prefiro estar no controle do que as pessoas gostarem de mim. Eu quero ter segurança. Mas existem pessoas que não ligam para estar no controle das coisas, conquanto que as pessoas gostem dela. Elas querem ser gostadas, querem ser amadas, querem ser bem vistas. Então essas pessoas elas usam o dinheiro para se sentirem valorizadas, para se sentirem estimadas, se sentirem belas, para se sentirem atraentes, para se sentirem aplaudidas, importantes e aprovadas em relação às outras pessoas. E é por isso que Jesus fala dos lírios. Essas são as pessoas que elas gastam rios de dinheiro com elas mesmas. As pessoas têm muita facilidade para gastar com aparência, com roupas, com procedimentos, mas a beleza não tem somente a ver com aparência física. São pessoas que também usam o dinheiro de alguma forma para manipular a opinião das pessoas a respeito delas mesmas, que ostentam dinheiro para impressionar outras pessoas. Se você assim não sabe muito bem como você gasta o dinheiro para atingir seus objetivos, sabe? Eu vejo isso muito em relação a mim também, fazendo uma autoanálise. Eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo, de gastar dinheiro com livros, por exemplo. Por quê? Porque eu acredito que se eu ler bastante livros e ter bastante informação, as pessoas vão olhar para mim como uma pessoa que é inteligente, entende a respeito daquele assunto e tal. Essa é uma maneira, por exemplo, que eu consigo ver que eu uso o dinheiro para poder me fazer atraente e belo, num linguajar mais simples, em relação a outras pessoas. Se você é uma pessoa que faz isso, você sabe muito bem onde você gasta o dinheiro para poder atingir esses objetivos. Não chega de falar de mim, vamos falar a respeito de você, para fazer você se culpar também. Mas o que é irônico é que se você usa o dinheiro em relação à aparência para ser bem visto, ou usa o dinheiro para manipular a visão das pessoas sobre você, você nunca vai saber se as pessoas realmente gostam de você pelo que você é, ou pela beleza que existe, no interior. Talvez você se fabrique todo para que as pessoas gostem da sua aparência, mas será que elas realmente gostam de você por aquilo que existe lá dentro? No fundo não existe como saber. Você vai passar a sua vida inteira, você pode se casar sem saber se as pessoas gostam de você pelo que existe realmente, pela sua personalidade, pelo seu caráter, ou se é somente por aquilo que existe por fora, aquilo que é superficial. Mas no fim das contas, não somente apenas Deus pode te dar segurança e controle, mas somente Deus também pode te dar a beleza que realmente importa. Somente Deus pode te adornar.
Se você usa dinheiro dessa maneira, você se esqueceu que Jesus é a sua beleza, que Ele te oferece uma beleza que não passa, mas que é eterna. Se você está em Jesus, Deus olha para você e não encontra nenhuma ruga, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum pecado. Em Jesus você é perfeitamente, completamente, eternamente belo aos olhos de Deus. Se você não consegue distinguir qual é a sua ganância, eu tenho um teste para você fazer consigo mesmo. Siga o seu dinheiro. Pergunte a si mesmo quais são as coisas que você encontra uma enorme facilidade em gastar dinheiro, não importa o preço. Que você acha muito fácil gastar dinheiro. Eu falei de mim, sabe, eu tenho uma facilidade muito grande em comprar livros, por exemplo, não importa o preço. Eu vejo um livro por R$200, está barato, o que se importa? Eu quero, tem uma informação que é importante para mim, então você precisa fazer a mesma coisa com você. Ver o que você vê na sua vida, que o dinheiro simplesmente voa do seu bolso, que você não tem peso, fardo nenhum em gastar. É muito fácil você gastar dinheiro. Esse é um teste. Siga o seu dinheiro, você vai entender qual que é o seu tipo de ganância. Se você se encaixa em alguma desses tipos, em alguma desses lugares, é provável que você tenha em algum lugar escondido essa doença. Se você olha para o dinheiro para ter segurança e controle, ou para ser o seu valor e a sua beleza, isso significa que você não acredita dentro do seu coração, lá no fundo, que somente Deus pode te fornecer todas essas coisas, que você está infectado sim por esse vírus, pela doença do dragão. Agora que nós já sabemos o silêncio da doença do dragão, o diagnóstico da doença do dragão, já não resta saber como ser curados dessa doença. Sabe, eu falei muitas coisas aqui que provavelmente fez você se sentir culpado a respeito de si mesmo. Falei sobre crianças que passam fome na África. É muito comum em vários anúncios, em várias propagandas, as pessoas usarem esse artifício para que as pessoas possam doar dinheiro, né? Criança Esperança, veja só, essa pessoa pobre, não sei o que, passando fome. E sabe, isso pode até funcionar, essa culpa em você, para fazer alguma coisa de imediato. Mas ao longo do tempo, a gente sempre encontra desculpas para não fazer. É por isso que a culpa, ela não pode transformar o seu coração. Ela não pode mudar o seu coração. Vamos ver o que realmente, qual é o antídoto que pode realmente curar isso. Primeiro, você precisa entender que para ser curado da doença, você precisa prestar atenção na ordem das coisas. O que eu quero dizer com isso? Veja os versículos 32 e 33. Por acaso Jesus disse: vendam o que tem, deem esmola, então Deus vai lhes dar o reino. Será que é isso que Jesus fala? Não, é exatamente o oposto que Jesus fala. Ele diz: pequeno rebanho, a vocês foi-lhes dado o reino. E somente quando você vê que a você foi te dado o reino, a parte do seu esforço, a parte do seu mérito, você vai ser livre para doar de maneira radical. O Evangelho não funciona como as outras religiões, na qual você precisa se esforçar, você precisa fazer por merecer, para você entrar no reino. Não é como a igreja católica costumava ensinar na Idade Média, onde você precisa comprar indulgências para ter um lugar no céu. É o exato oposto. Ele diz: a você foi te dado o reino totalmente de graça, e agora você pode doar, você pode dar esmola, você pode fazer doações de maneira totalmente livre. No versículo 33 e 34, Jesus disse que agora, tendo isso em mente, você precisa primeiro ver a ordem das coisas, e segundo, você precisa realocar o seu tesouro. Ele fala que existe um tesouro nos céus que não se acaba, onde um ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus, ele conta uma parábola de apenas um versículo em Mateus 13, que para mim, essa parábola é fascinante, é maravilhosa. Ele disse que o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Sabe, esse homem era um comerciante. E comerciantes, eles fazem negócios que não dão lucro.
comerciantes sabem bem o valor das coisas, principalmente naquela época. Você tinha que ter um feeling muito bom para você entender qual que era o valor, para você pesar uma balança na sua mente e entender que alguma coisa é mais valiosa que outra, que esse monte de coisas é mais valiosa do que essa uma coisa, ou que se essa uma coisa é mais valiosa do que um monte de bugiganga. Mateus, como que eu posso encontrar, como que eu posso entesourar Jesus? Isso é muito genérico de você falar. Para entesourar Jesus, você precisa entender que Jesus entesourou você primeiro. Eu não preciso explicar aqui essa parábola sobre um comerciante sobre Jesus, né? Esse homem, ele viu tudo o que ele tinha. Ele vendeu tudo que ele tinha, a sua coleção de CDs, o seu carro, a sua casa, as suas roupas de marca, os seus sapatos, tudo que ele tinha, porque ele encontrou algo, alguma pedrinha que ele entendeu que era mais valiosa do que tudo que ele tinha. Essa pedra é sem dúvida Jesus. Você precisa entender que Jesus é valioso. E para você poder entesourar Ele, para você entesourar Ele, você precisa entender que Jesus entesourou você primeiro. Para você fazer de Jesus o seu tesouro no céu, você precisa entender que Jesus, antes de mais nada, fez de você o tesouro dele no céu. Sabe, isso é maravilhoso. Pequeno rebanho, para que você pudesse receber o reino de graça, Jesus precisou pagar o preço para isso. 2 Coríntios 8 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Isso é maravilhoso. Jesus tinha toda a riqueza, Jesus tinha todo o status, toda a beleza, toda a segurança, toda a alegria, toda a glória. Sendo assim, Jesus que não precisava vir à terra, em momento algum, o que ele tinha a ganhar com isso? Então por que ele veio mesmo assim? Devia haver alguma coisa que ele tesourou de tal maneira que ele estava disposto a deixar tudo isso para trás. Alguma coisa que ele colocou o coração dele, que ele simplesmente precisava vender tudo que ele tinha para comprar. O que é isso? O que ele tesourou? O que é isso? Sou eu, você, somos nós. Eu, você, nós somos o tesouro dele. Nós somos o tesouro de Jesus. Entesourar algo é olhar para alguma coisa e dizer: se eu tiver isso, então tudo vai valer a pena. Sabe, nesse sentido, Jesus entesourou, porque ele ficou à beira do abismo do inferno, olhou para baixo, viu todo o tormento que ele ia passar quando ele ia no jardim de Getsemane, e ainda assim ele diz: se for para ter ele, se for para ter ela, então vale tudo a pena. Então vale a pena. Sabe, no coração de todo mundo existe algo que é entesourado. Mas sabe, todos os tesouros do mundo exigem que você morra para você conquistar. Você precisa trabalhar, você precisa se enfadar, você precisa colocar suas energias para você conquistar. E à medida que você faz isso, você está morrendo aos poucos. Mas Jesus é o único tesouro que morreu para conquistar você. Quando você descobrir que você foi entesourado dessa maneira, então o dinheiro vai se tornar simplesmente dinheiro. Dinheiro não vai ser mais sua segurança, dinheiro não vai ser mais sua beleza, sua identidade, seu valor. Vai ser apenas dinheiro. E você vai se tornar hábil para fazer coisas extraordinárias com o seu dinheiro. Sabe, para finalizar, já estou terminando, deixa eu fazer alguns insights práticos. É por isso que, a respeito de dízimo, é por isso que dizimar não é apenas uma lei. Ela costumava ser uma lei no Antigo Testamento, quando o povo de Deus não tinha toda a compreensão da salvação que foi revelada em Jesus. Mas quando os primeiros cristãos compreenderam que Jesus se tornou pobre para que eles pudessem ser ricos, quando eles viram o que custou para Deus fazer deles o tesouro especial dele, eles não dizimavam mais. Por quê? Porque dizimar é dar 10% do que você recebe. Zaqueu, como nós cantamos aqui mais cedo, ele deu 50% do que ele tinha. Em Atos, as pessoas vendiam as suas posses para dar aos pobres, e Lucas faz questão de registrar: e não havia pobres entre eles. Você doar por causa de uma lei faz você obedecer
de certa maneira, de uma maneira especial. Mas agora você doar, tendo em vista que Jesus se tornou pobre por você, isso te faz desobedecer por uma razão completamente diferente. Uma razão completamente livre, completamente alegre e feliz. Isso faz você também começar a ser radicalmente generoso com aquilo que você tem. E eu posso pedir para o grupo de louvor subir novamente. Dízimo se torna mais do que uma lei, se torna mais do que uma regra, se torna algo muito maior. Ofertas voluntárias se tornam uma maneira de adoração, porque se torna uma maneira de adoração, porque é um testemunho agora que você faz, de que você não confia mais no seu dinheiro como a sua fonte de provisão e de segurança, mas você não confia no dinheiro como a fonte da sua beleza, mas você confia em Deus como a fonte da sua beleza, da sua segurança na vida. Oh Deus, eu estou ofertando como testemunho de adoração, que eu reconheço que isso aqui é simplesmente dinheiro para mim agora. A minha segurança, o meu valor, a minha alegria, o encontro, eu só posso encontrar no Senhor. É o Senhor que pode me adornar de verdade. É o Senhor que pode me dar segurança na vida de verdade. Agora Jesus se torna simplesmente dinheiro. Você consegue entender a diferença que faz você doar por conta de culpa? Você pode, isso faz você doar simplesmente naquele momento, a partir da emoção, mas agora se você entende que Deus se tornou pobre para que você pudesse ser rico, oh meu Deus do céu, que diferença que isso faz agora na minha vida, no meu coração, na maneira como eu lido com as coisas, ao perceber que Ele me amou dessa maneira, para que eu pudesse ter tudo que eu preciso ter realmente na vida. E se você é salvo pela graça, você entende que tudo na sua vida é dado a você pela graça. Ou seja, meu dinheiro não é mais meu agora. Não, Mateus, você não entende, eu trabalhei bastante, eu me qualifiquei para poder conseguir trabalhar, para poder receber o dinheiro que eu recebo agora, eu mereci tudo isso. Sabe, então me fala, conta para mim, como que você teve tudo a ver com o lugar que você nasceu. Me fala como que você teve tudo a ver com o período, a época que você nasceu. Me fala como que você teve a ver com você não ter nascido na Mongólia lá no século XIII. Me fala como que você fez por merecer essas coisas. Tudo foi dado a você pela graça. Você não teve nada a ver com essas coisas. Me fala como que você teve a ver com as habilidades que você nasceu tendo, com os dons que você nasceu tendo, de cantar, com números, de todas essas coisas. Me fala como que você fez por merecer todas essas coisas. Se você é salvo pela graça, você entende que toda a sua vida foi conduzida pela graça. Você não tem nada a ver com nada. É Deus que escolheu você como recipiente de graça, de amor, e transbordou isso na sua vida até derramar. Obrigada. Sabe, todos os tesouros dessa vida vão passar. E nós não passamos de dragões acumulando ouro nessa terra. Que nós sejamos sábios para usar o que nós temos de maneira sábia e radicalmente gentil, e a juntar o tesouro que realmente importa na vida. Sabe, eu não estava no plano, mas eu vou contar essa outra história para finalizar, que eu gosto bastante dela. Tinha um marceneiro, um lenhador, que ele foi contratado para fazer o devaste de derrubar várias árvores no campo. E ele chegou numa árvore em que ele tinha que derrubar. Ele viu que lá em cima tinha um ninho de pássaro, uma mãe pássaro com seus filhotinhos. Então ele não queria derrubar aquela árvore para quebrar os ovos e tudo mais. Então ele bateu com o cabo na árvore, e isso fez a mamãe pássaro voar de uma árvore para outra. Então ele foi até a outra árvore, bateu novamente, e a árvore voou de uma árvore para outra. Ele fez isso mais uma vez, foi até outra árvore, bateu com o cabo para que a mamãe, a pássaro, pudesse sair daquela árvore, e ela finalmente se abrigou em cima de uma rocha. Então ele finalmente pôde descobrir que ela estava segura agora, não ia acontecer nenhum mal para ela. Então ele derrubou todas as árvores que tinham ali naquele campo. Sabe, todas as árvores dessa vida vão passar, vão cair. Seu poder, seu dinheiro, sua beleza, tudo que você tem vai ser derrubado. Vou para a rocha que realmente pode fazer seguro, que é Jesus. Grupo de louvor, vamos louvar e então fazer uma oração.